A história começa quando conhecemos um aventureiro chamado Orin, habilidoso tanto com a espada quanto com magia, mas é justamente por isso que ele é expulso do grupo do herói. O líder deles, Oliver, explica que deu a Orin muitas chances de melhorar desde que eram amigos de infância, mas ele ainda não é forte o suficiente para lutar ao lado deles. Descobrimos que ele e Oliver formaram o grupo há 8 anos e foram os primeiros a chegar ao 94º andar da Grande Masmorra do Sul, então todos começaram a chamá-los de Grupo dos Heróis. Oliver explica que é importante ter um encantador no grupo, e durante a última incursão, onde havia outros encantadores, eles perceberam que Orin não era nada comparado a outros encantadores de rank S. Ele explica que deveria ser um espadachim, mas como o grupo precisava de um encantador, ele foi forçado a se converter, já que era o que tinha mais aptidão para isso. Ele explica que até inventou seu próprio tipo de magia para compensar sua fraqueza, mas Oliver lhe diz que eles já encontraram um substituto, então ele percebe que já tomaram uma decisão. Ele agradece por tudo, mas o mago agora lhe diz que ele é irritante, já que sempre lhes dizia o que fazer, chamando de faz tudo, pois consegue fazer muitas coisas, mas apenas em um nível A. De volta ao presente, vemos Orin usando buffos para aumentar sua força e derrotando um grupo de goblins. Que bom que ele não perdeu a habilidade com a espada. Mesmo que seus buffos sejam temporários, descobrimos que ele desenvolveu um novo estilo de luta combinando suas habilidades como encantador e espadachim, para que ninguém mais o chame de faz tudo. Ele se cadastra no cristal de teletransporte no chão para poder começar de lá na próxima vez que visitar a masmorra, mas de repente vê um grupo de aventureiros fugindo. Eles discutem como deixaram uma garota para trás, já que não eram páreo para os orcs. O líder deles acha que deveriam deixá-la morrer, dizendo a todos que a vida dela não importa, pois ela acabou de se juntar ao grupo. Mas Orin fica chateado ao ouvir isso, pois sabe o que é ser abandonado pelo próprio grupo, e os repreende por terem deixado a garota para trás. Um deles explica que não são fortes o suficiente para salvá-la, e tenta atacar Orin, que o derruba facilmente, e pergunta aos outros onde pode encontrar a garota. Vemos a garota cercada por uma horda de orcs e ela invoca uma barreira para se proteger, mas todos a atacam até que ela se despedaça. Ela pensa que tudo acabou para ela, mas Orin repentinamente usa sua magia de vento para afastá-los e avança contra eles. Ela fica surpresa ao ver um espadachim usando magias de suporte enquanto luta, e enquanto ele corta os orcs, ela se pergunta se ele é um espadachim ou um encantador. Ele usa sua magia para afiar a espada e continua a derrotar os orcs enquanto ela percebe que suas habilidades são incríveis. Depois de derrotá-los a todos, ele pergunta se ela está bem e ela chora ao perceber que quase morreu. Ele a ajuda a escapar da masmorra e se despede, mas ela diz que quer agradecê-lo adequadamente e se apresenta como Sofia Cladel. Ele reconhece seu sobrenome e acha o brasão em suas roupas familiar, mas ela o convida para jantar, pois quer demonstrar sua gratidão. Ela o leva a um restaurante e ele vê o brasão em uma placa, o que o faz perceber que ela pertence à guilda dos Coelhos Prateados do Céu Noturno. Ele sabe que é uma das maiores guildas do reino e conhece a irmã dela, Selma, que o reconhece imediatamente. Ele diz que não se viam há algum tempo e Sofia se pergunta como ele a conhece. Então, ele explica que Selma é famosa por ser a encantadora mais poderosa do continente. Ela teve a ideia de que os membros do grupo assumissem funções diferentes, e é por isso que os atacantes e defensores agora trabalham juntos para combater monstros, enquanto os apoiadores os ajudam nos bastidores. O grupo do herói também adotou a ideia dela, então Orin foi forçado a se tornar um encantador, mas depois de vê-la superá-lo durante o último ataque, eles decidiram se livrar dele. Selma se pergunta se ele está interessado em sua irmã de 14 anos. Então, ele explica que não é como Didi, dizendo que foi apenas um jantar, mas Selma fica chateada ao ouvir isso, pois acha que ele está dizendo que Sofia não é boa o suficiente para ele. Ela pede a Selma que seja gentil com ele, já que ele salvou sua vida e admite que foi à masmorra sozinha. Então, Selma a repreende por ter saído sem permissão. Ela diz para ela não fazer isso de novo e pede desculpas por ter sido rude com Orin. Ele diz que está tudo bem e eles comem juntos. Eles conversam sobre o último ataque e Sofia se pergunta por que Selma parece saber tanto sobre ele. Então, ela explica que ele é popular por ser membro do grupo de heróis. Sofia fica sem jeito ao ouvir isso, mas ele revela que não é mais um herói, já que deixou o grupo. Selma se pergunta por que o deixaram ir, então ele explica que tinham seus motivos, e ela percebe que ele é um agente livre. Ele pensa que ela está prestes a convidá-lo para se juntar aos Coelhos de Prata. Então, ele diz a ela que quer ficar sozinho por um tempo, mas ela percebe que ele entendeu errado e revela que tem um emprego perfeito para ele. Ela quer que ele se junte à guilda para a expedição de ensino de amanhã e observa que um grupo de ranks a liderará os recrutas enquanto eles passam 3 dias descendo 50 andares da Grande Masmorra. Ele menciona que até os melhores aventureiros levam pelo menos 6 meses para descer 50 andares, mas ela explica que é possível fazer isso em 3 dias, contanto que sigam o caminho mais curto. Ele ainda acha o cronograma deles insano. Então, ela admite
que é verdade, mas os patrocinadores insistem que eles o cumpram. Ele acha que o objetivo da expedição é fazer com que os recrutas superem os chefes, que aparecem a cada 10 andares, e sabe que a guilda ficará mais forte se os novatos puderem explorar os níveis mais profundos sozinhos. Ela fica impressionada com a inteligência dele. É exatamente isso que a guilda quer. Ela explica que os novatos geralmente morrem lutando contra chefes, por isso a guilda enviou jogadores experientes com eles. Ela observa que o objetivo é que os novatos se registrem nos cristais de teletransporte nos andares mais profundos. Mas Orin se pergunta se pode participar, já que a missão é importante para a guilda. Ela lhe diz que o respeita como encantador, o que o deixa feliz, mas ele se pergunta por que ela disse isso, já que sabe que sua magia não é nada comparada à dela. Ele não quer voltar a ser um encantador, então lhe diz que tem outros planos, e Sofia tenta convencê-lo a se juntar a eles, mas ele observa que precisa de tempo para pensar a respeito. Ele explica que se converteu, então só se juntará à expedição como espadachim, o que surpreende Selma, mas ela observa que não há problema, pois acha que ele voltará a ser um encantador se as coisas ficarem difíceis, e diz para ele se apresentar no quartel-general da guilda amanhã, caso queira se juntar a eles. Depois disso, Orin conversa com um senhor que o agradece por divulgar sua loja, mas Orin diz que não pode continuar fazendo isso, já que não é mais membro do grupo de heróis. Ele acha que ninguém vai ouvi-lo agora que não é mais um herói, mas o velho lhe diz que isso não importa e afirma que sempre lhe será grato. Orin acredita que se tornou irrelevante, mas o velho diz a Orin que as coisas estão apenas começando e que ele deve fazer o que achar melhor. No dia seguinte, Orin vai até o QG do Coelho Prateado e Selma fica feliz por ele ter decidido se juntar a eles. Ele encontra o líder da guilda, Vince, e pergunta sobre a expedição de ensino. Então, ele comenta que pedirá a Selma que explique tudo. Descobrimos que, antes da chegada de Orin, Selma contou a Vince que Orin havia deixado o grupo de heróis e que ele achava que eles não seriam tão fortes sem ele. Ela concorda com Vince, pois sabe que a magia de suporte de Orin os ajudou a se tornarem os mais fortes. Ela observa que seus feitiços não são tão poderosos, mas sua velocidade de conjuração é incrível e ele estava usando feitiços originais. Ao analisar a situação, ela pensa que ele possui todas as habilidades necessárias para ser um encantador. E agora que ele não faz mais parte do grupo do herói, ela acredita que os coelhos prateados podem recuperar o primeiro lugar. Vince não consegue acreditar que o deixaram ir, e ela explica que é porque os encantadores geralmente não recebem o reconhecimento que merecem, mas ela sabe que Orin é poderoso. De volta ao presente, Selma conta a Orin sobre o plano deles para chegar ao 51º andar em 3 dias, e ele descobre que há 10 grupos de novatos e 5 acompanhantes. Os novatos lidarão com os monstros, enquanto os acompanhantes os protegerão caso algo dê errado. Mas Orin se pergunta por que há apenas 5 acompanhantes, já que ele acha que precisam de mais para apoiar os novatos. Selma explica que os novatos precisam de estresse extra para se desenvolverem, mas ele sabe que essa não é a verdadeira razão e que não estão lhe contando a verdade, já que ele é um forasteiro. Ele ainda decide ajudá-los. Então Vince lhe diz que receberá 2 moedas de ouro adiantadas e mais 10 se a missão for bem sucedida. Ele acha muito, já que é o equivalente a 1 ano de despesas. Então Selma explica que é porque eles sabem o quanto ele é valioso. Depois disso, Orin segue para a entrada da masmorra, onde encontra os outros membros da expedição e percebe que Sofia também irá. Ele diz que ela fica bem de uniforme, o que a faz corar, mas Selma pergunta se ele tem namorada, já que ele parece saber como bajular uma dama. Então ele explica que não, mas que sabe conversar com garotas, pois havia garotas no grupo de heróis. E ela se lembra que todos moravam na mesma mansão. Sofia pergunta onde ele está hospedado, então ele revela que está dormindo em uma pousada, mas que está procurando um lugar para chamar de lar. Selma se pergunta por que Sofia fez essa pergunta, imaginando se ela planeja visitá-lo, mas ela explica que era apenas curiosidade. Selma percebe que os outros parecem tensos, então pede ajuda de Orin para descontraí-los e diz a Sofia para encontrar seu grupo. Ela o leva até os outros acompanhantes e observa que eles podem confiar nele, já que ele é forte, mas ele pede que ela não crie muitas expectativas. Ele se apresenta como um atacante de linha de frente. 2 deles, chamados Anten e Bernard, revelam que são defensores. A garota chamada Kate revela que é uma curandeira, com Selma como encantadora. Orin acha que o grupo está equilibrado, mas se pergunta quem teria tomado seu lugar como atacante se ele não tivesse se juntado a eles. E descobrimos que a guilda perdeu seu as recentemente. Então Selma queria que Orin o substituísse, mas Vince era contra, já que Orin é um encantador como ela, então o grupo ficaria desequilibrado. Ela acha que ele é a única esperança, já que não fizeram nenhum progresso em 1 ano, mas ela se pergunta se ele se sairia bem como atacante. Ela o leva até os novatos e lhes diz que chegarão ao 51º andar porque Orin está com eles. Ela revela que ele estava com o grupo de heróis quando chegaram ao 94º andar, portanto, ele conhece a masmorra melhor do que qualquer um deles, e todos ficam impressionados ao ouvir isso. Eles estão confiantes de
que ele os guiará até o 51º andar, e ela os avisa para se prepararem, pois estão prestes a entrar na masmorra. Ele diz para ela não exagerar, mas ela observa que acabou de contar a verdade e explica que é trabalho deles garantir que os novatos possam relaxar e se concentrar na masmorra. Descobrimos que ele só quer o título de herói para ajudar o velho nas compras, mas está preocupado que sua reputação seja arruinada. E Selma pede que ele escolte o grupo 10. Ela observa que eles são os novatos mais promissores e acredita que podem chegar aos andares intermediários se aprenderem a trabalhar em equipe. Então pede que ele os treine. Ele cumprimenta todos no grupo e percebe que Sofia é uma delas, mas se pergunta por que são apenas 3. O líder deles, Logan, explica que é porque os outros não conseguem acompanhá-los, mas Orin se preocupa com o futuro dele, já que ele parece arrogante. Ele revela ser um encantador e acredita que superará Selma no futuro, enquanto a defensora deles, Carol, explica que não precisa do escudo nem da armadura dele, já que os monstros não conseguirão atingi-la. Orin percebe que ela planeja evitar todos os ataques dos monstros, mas diz que é difícil ser uma defensora focada em esquiva, e Logan observa que seus professores a alertaram sobre isso, mas ela simplesmente os ignorou. Sofia revela que é uma atacante de retaguarda, e Orin fica feliz por haver alguém normal no grupo, mas acha que a missão será difícil, já que 2 deles parecem ter problemas. Eles começam a se comportar ao entrarem na masmorra, e Carol se pergunta por que Orin deixou o grupo do herói, mas ele diz que não é da conta dela. Ela revela que Sofia contou a eles que uma pessoa incrível se juntaria a eles e pergunta a Sofia se ela estava se referindo a ele. Então, ela conta a todos como ele salvou sua vida. Carol percebe que ele é um herói e ele se pergunta se ela tocou no assunto para acalmar Sofia, pensando que ela é mais atenciosa do que aparenta. Vemos 2 lobos correndo em direção a eles, mas Orin os empala com sua armadilha e pensa que é a melhor maneira de se livrar dos monstros que os perseguem, já que eles não têm tempo a perder em batalhas inúteis. Eles chegam ao 20º andar e Orin percebe que Logan é, na verdade, um gênio encantador, mas precisa de mais experiência, já que é péssimo em dar ordens. Ele nota que Carol consegue cumprir seu papel, pois tem uma velocidade razoável, mas seu estilo de luta é imprudente, e ele acha que ela precisa de armas mais confiáveis. Sofia não é tão impressionante quanto seus companheiros, mas já é mais forte do que uma novata, e ele sabe que ela continuará a melhorar como aventureira. Eles derrotam o chefe no 20º andar e Selma diz a todos para irem para o próximo nível e registrarem seus cartões de guilda para que possam encerrar o dia. Depois disso, Orin diz a Selma que todos no grupo 10 têm potencial, mas não estão trabalhando em equipe e ele está preocupado que Carol possa acabar se matando. Mas Selma nota que ela melhorou muito, então ele se pergunta que tipo de pessoa ela era no passado. Orin retorna à estalagem, onde percebe que o grupo do herói está na primeira página do jornal e menciona que agora eles têm um novo encantador. Ele pensa que todos ficarão sabendo que ele foi expulso e não consegue imaginar como os novatos reagirão, achando que isso mudará a opinião deles sobre ele. No dia seguinte, Orin vai até o ponto de encontro, mas fica surpreso ao ver sua amiga Lena, que comenta que não o via há muito tempo. Descobrimos que ela também é membro do grupo de heróis e ele se lembra de como ela sempre foi gentil com ele, mesmo quando os outros membros não o trataram bem quando ele estava prestes a ser banido. Ele pergunta o que ela precisa. Então, ela diz para ele voltar para a festa, mas ele acha que os outros não o querem de volta e conta sobre o artigo no jornal. Ela admite que está perguntando por conta própria, mas promete convencer os outros a recebê-lo de volta, pois acha que eles precisam da força dele. Ele percebe que ela está falando sério sobre trazê-lo de volta, mas diz que não quer retornar à festa, e ela o lembra da promessa que fizeram de desbravar juntos a grande masmorra. Ele se emociona ao ouvir isso, mas percebe que fizeram essa promessa com Oliver, que o expulsou do grupo, então isso nunca vai acontecer. Ele se afasta pensando em como ainda deseja que os 3 cumpram essa promessa juntos, mas sabe que é tarde demais, já que não há mais lugar para ele no grupo de heróis. Ele se lembra de como o artigo mencionava que ele havia sido banido do grupo de heróis por ser fraco, e, ao chegar ao ponto de encontro, percebe que todos estão falando dele. Ele cumprimenta os novatos, mas nota que eles estão diferentes de ontem. Selma se desculpa por tê-lo usado como inspiração, já que não sabia que ele havia sido expulso do grupo de heróis. Ele promete apoiar a todos, e as outras acompanhantes ainda o acham incrível por ter chegado ao 94º andar. Ele conversa com as integrantes do grupo 10 sobre a notícia, e as garotas acham que é tudo mentira, mas Logan pergunta se é verdade. Então ele admite que foi expulso por ser fraco e não ser o herói que todos esperam agora. Mas Sofia sabe que ele é forte porque derrotou a horda de orcs num instante. Ele explica que é forte o suficiente para levar todos até o 51º andar e observa que talvez não seja mais um herói, mas ainda promete protegê-los. As garotas confiam nele, mas Logan começa a questionar sua força e pensa que ele foi um idiota por ter se empolgado ontem. Eles retornam à masmorra e Orin sabe que o objetivo deles é ir do 21º ao 35º andar, mas ele deve deixar os recrutas liderarem até chegar
chegarem ao 31º andar, Sofia e Carol derrotam os monstros em seu caminho e, ao chegarem ao 31º andar, encontram um grupo de goblins. Então, Orin dá ordens a todos. Logan fortalece as garotas e Carol derrota os goblins, mas Sofia entra em pânico ao ver um orc, pois ainda está emocionalmente abalada por causa do ataque que sofreu. O orc começa a caminhar em sua direção e Logan se pergunta por que Orin não está fazendo nada, pensando que é porque ele não é confiável. Mas, de repente, ele usa sua magia de enfraquecimento para desacelerar o orc e diz a Sofia para se acalmar, pois ela não está lutando sozinha. Ela usa sua lança de fogo para derrotar o orc, o que impressiona Orin, já que ele não sabia que ela podia usar magia avançada, e ele a elogia por ter conseguido. Eles chegam ao 35º andar, onde veem uma aranha gigante, e Logan acha que eles não são fortes o suficiente para derrotá-la, mas Orin lhe dá as ordens de sempre para fortalecer os outros. Carol avança e ataca as costas da aranha, mas Orin a adverte para ter cuidado, pois ela é venenosa, e ela consegue desviar dos ataques enquanto mantém a aranha distraída. Sofia usa seu cortador de vento para cortar as patas da aranha e Carol começa a comemorar, mas Orin a avisa que ainda não acabou e ordena que Logan aprimore sua força e habilidade técnica enquanto a aranha a agarra com sua teia. Orin observa que ela deveria ser forte o suficiente para cortar a teia, e Logan percebe que previu tudo, mas ela ainda luta para se libertar. Orin ordena que Sofia prepare uma flecha de pedra e diz a Logan que seu aumento de poder mágico está prestes a se dissipar, então ele precisa fortalecê-la novamente. Orin percebe que Logan só pode usar 3 feitiços por vez, então ele decide usar sua magia de suporte para melhorar o fio das facas de Carol, permitindo que ela se liberte. Sofia invoca uma flecha de pedra e a usa para esmagar a aranha. Assim, as garotas comemoram a vitória. Orin diz a Logan que elas venceram graças à sua magia de suporte e Logan agradece a Orin por protegê-las, mas observa que é hora de voltar. Após saírem da masmorra, Selma elogia a todos pelo bom trabalho e os lembra de que amanhã é o último dia, então precisam descansar e estar preparados. Anten e Bernard convidam Orin para jantar, e ele percebe que eles não se importam com a notícia, então decide acompanhá-los. Vemos Logan com as garotas em uma carruagem e ele pergunta a Sofia sobre a vez em que Orin a salvou. Então, ela lhe conta sobre a rajada de vento e a magia de suporte que ele usou para derrotar os orcs. Logan sabe que ele usou afiar a lâmina, o mesmo golpe que usou para ajudar Carol a se libertar, mas Logan se pergunta se ele estava empunhando uma espada, já que o feitiço só pode ser aplicado a armas. Então, Sofia explica que ele usou uma espada para derrotar os orcs e observa que ele se tornou um atacante depois de deixar o grupo do herói, o que impressiona Logan. Ele acha que não faz sentido, já que Orin parece o encantador perfeito e se lembra de como suas ordens eram sempre impecáveis. Ele pensa no feitiço que Orin usou no orc e sabe que é uma penalidade tão difícil de executar que até Selma raramente a usa, mas Orin conseguiu usá-la com facilidade. Logan se lembra da cena em que enfrentaram a aranha e pensa que a formação deles estava perfeita, já que Orin os havia instruído sobre o que fazer. Logan sabe que previu o último ataque da aranha, pois estava analisando a situação enquanto todos lutavam. Então Logan percebe que é brilhante. Ele se pergunta por que Orin se tornou um atacante, e Sofia lhe conta como ele eliminou os orcs instantaneamente. Assim, Logan percebe que também é um espadachim habilidoso. Ele percebe que estava errado sobre ele, já que o considerava um fracasso depois de ler a notícia, mas na verdade ele é um gênio capaz de tudo. Naquela noite, Orin janta com Anten e Bernard, que se oferecem para pagar a conta. Eles perguntam sobre sua experiência com o grupo de heróis, e ele responde que não teve tempo para se divertir, pois estava sempre ocupado. Eles acham a notícia ridícula e pedem que ele a esqueça. Eles perguntam por que ele se tornou um atacante. Então, ele explica que costumava ser um espadachim no grupo de heróis e observa que sempre quis empunhar uma espada desde criança. Ele revela que foi inspirado por seu avô, que derrotou um monstro que atacou a vila. Mas eles se perguntam por que ele acabou se tornando um encantador. Então ele explica que eles tiveram dificuldades para progredir nos andares mais profundos, já que os monstros eram muito mais fortes, e perceberam que precisavam de um encantador no grupo. Ele era o que tinha maior aptidão para isso. Então, foi escolhido para o papel. E Anten acha que fizeram a escolha certa, já que conseguiram chegar ao 94º andar. Mas Orin acha que eles erraram. Então, Anten e Bernard perguntam o que ele quer dizer, mas ele se desculpa por ter falado demais e acha que o grupo do herói nunca passará do 94º andar. Bernard pergunta sobre o espadachim ideal para ele. Então, ele explica que seria um faz-tudo que pudesse percorrer os andares mais profundos sozinho, dizendo que esse é o tipo de aventureiro que ele quer ser. Mas é aqui que este vídeo termina. Se você quiser ver mais desta série, deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!